Me chamo Luiz. Sou um jovem que vive sozinho em uma casa antiga no interior de São Paulo. Gosto de passar as noites tranquilo, assistindo TV e jogando videogame. Sempre tive uma vida bem normal, nada de sobrenatural ou estranho, até aquela noite. Estava vendo uma série na TV, quando por acaso olhei para a janela e vi uma sombra passar. Achei que fosse algum vizinho ou até mesmo um animal perdido no quintal. Não costumo me assustar fácil, então fui lá fora checar. Abri a porta e dei uma olhada no quintal, mas não vi nada de diferente. Achei estranho, mas voltei para a sala. Continuei vendo TV, mas fiquei mais atento. Uns minutos depois, a mesma sombra passou de novo pela janela, mas dessa vez fui até a porta mais rápido, querendo descobrir o que era. Olhei de novo e nada. Comecei a pensar que podia ser só um reflexo estranho ou algo assim. Estava cansado, então resolvi ir dormir para ver se no dia seguinte eu conseguia entender melhor o que estava acontecendo. No dia seguinte, tentei não pensar muito naquilo que tinha visto na noite anterior. Fui trabalhar e durante o dia não aconteceu nada de anormal. Mas assim que anoiteceu, comecei a me sentir um pouco ansioso, pensando na tal sombra. Dessa vez, me preparei. Fechei todas as cortinas e tranquei as portas, tentando me proteger de qualquer coisa estranha. Mas assim que sentei no sofá, comecei a ouvir um som de raspagem na janela, como se algo estivesse arranhando o vidro. Fiquei paralisado por um segundo, mas respirei fundo e fui ver o que estava acontecendo. Ao chegar perto da janela, vi a sombra novamente, mas dessa vez estava mais nítida, como se tivesse uma forma humana. Meu coração disparou e eu não sabia o que fazer. Fiquei encarando a sombra, esperando que ela sumisse, mas ela parecia estar observando meus movimentos. Decidi pegar meu celular e tirar uma foto, mas quando olhei de novo, a sombra já tinha desaparecido. Fiquei inquieto a noite toda, tentando entender o que estava acontecendo e como poderia lidar com essa situação. Eu não sabia se estava ficando louco ou se realmente havia algo sobrenatural em minha casa. Decidi que, no dia seguinte, ia procurar mais informações sobre a história da minha casa e se alguém já havia passado por algo parecido. Na noite seguinte, decidi ficar de olho na janela para ver se a sombra voltava. Tranquei tudo e deixei as luzes acesas, esperando que isso afastasse qualquer coisa que estivesse lá fora. Enquanto me mantinha alerta, percebi que a sombra retornava, sempre rondando a janela, como se estivesse procurando uma brecha para entrar. Resolvi não me aproximar dessa vez e fiquei observando de longe. Conforme a noite avançava, comecei a perceber que a sombra parecia tentar se comunicar. Ela fazia gestos estranhos, mas eu não conseguia entender o que significavam. Isso me deixou ainda mais intrigado e assustado, mas também curioso sobre o que aquela presença queria de mim. Passei a noite em vigília, tentando manter a calma, mas também tentando decifrar os movimentos da sombra. Por fim, a sombra sumiu antes do amanhecer, me deixando com mais perguntas do que respostas. Naquele momento percebi que não podia ignorar a situação e precisava encontrar uma maneira de lidar com essa presença perturbadora que estava invadindo minha casa todas as noites. Na próxima noite, eu estava determinado a observar de longe a sombra na janela, sem me envolver demais. No entanto, por volta da meia-noite, enquanto eu assistia TV, algo assustador aconteceu. Senti um toque gelado no meu ombro, como se alguém estivesse me cutucando. Olhei em volta, mas não havia ninguém. O toque era tão real que me arrepiou dos pés à cabeça. Era como se a própria sombra estivesse dentro da casa agora. Meu coração disparou e fiquei paralisado por um instante. Antes que eu pudesse reagir, vi a sombra na parede atrás de mim, movendo-se rapidamente em direção à porta. Ela parecia estar mais forte e definida do que antes, como se estivesse ganhando forma. De repente, a sombra estendeu um braço, apontando para mim. Eu me senti encurralado, sem saber o que fazer. A presença era ameaçadora, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Peguei minhas chaves
e corri para fora da casa. Mesmo assim, enquanto eu estava saindo, senti a sombra me seguir até a porta. Naquela noite, decidi ficar na casa de um amigo para tentar me acalmar e entender o que estava acontecendo. A situação estava ficando mais intensa e perigosa, e eu não sabia como lidar com essa entidade misteriosa que estava me perseguindo. Na noite seguinte, decidi voltar para casa. Precisava enfrentar essa situação de uma vez por todas. Ficar fugindo não ia resolver nada. Cheguei em casa por volta das 10 da noite, com a mente pronta para encarar o que quer que estivesse acontecendo. Entrei em casa com cautela, observando cada canto, mas estava tudo em silêncio. Me sentei na sala e esperei, esperando a sombra aparecer. Mais tarde, à meia-noite, a sombra apareceu na janela, mais forte do que nunca. Dessa vez, resolvi enfrentar a sombra de frente. Fui até a janela e encarei aquela forma indefinida. Perguntei o que ela queria de mim, mas não obtive resposta. Em vez disso, a sombra avançou em minha direção com uma velocidade assustadora. Peguei uma lanterna e apontei para a sombra. O feixe de luz a atingiu, e para minha surpresa, ela começou a se dissipar, como se a luz a estivesse enfraquecendo. Continuei apontando a lanterna, e a sombra foi desaparecendo até sumir completamente. Fiquei impressionado com o que havia acontecido, mas aliviado por finalmente me livrar da sombra. Não sabia se a luz realmente espantou a entidade ou se ela decidiu partir por algum outro motivo. Mas, de qualquer forma, a casa estava em paz de novo. Depois daquela noite, não vi mais a sombra na janela. Consegui voltar a ter noites tranquilas em casa. A experiência me deixou com uma sensação de gratidão pela luz, e sempre me certifico de manter uma lanterna por perto para futuras eventualidades. A casa estava livre daquela presença assustadora, e eu estava pronto para seguir em frente com minha vida. Me chamo Larissa e moro numa cidade pequena no interior do Brasil. Trabalho em uma loja de roupas no centro da cidade e costumo voltar para casa à noite depois do expediente. Naquela noite chuvosa, o trabalho tinha sido mais puxado do que o normal. Então eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. Quando cheguei perto de uma rua da minha casa, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Olhei em volta, mas não vi nada de anormal. Então continuei andando em direção à minha casa, tentando ignorar a sensação desconfortável. Mas quando cheguei na esquina, vi uma figura parada sob a luz de um poste. Ela parecia estar me encarando, mas o mais assustador era que não tinha rosto. Eu congelei na hora. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Pensei que talvez fosse algum truque da luz ou o cansaço me pregando peças. Mesmo assim, apressei o passo para chegar logo em casa, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Quando cheguei em casa, tranquei a porta atrás de mim e tentei me acalmar. Estava tentando me convencer de que tudo era coisa da minha cabeça, mas não consegui parar de pensar no homem sem rosto que vi na rua. Mesmo assim, decidi não contar a ninguém sobre o que tinha visto, para não parecer louca. Tomei um banho quente e tentei relaxar um pouco, mas durante o banho senti que algo estava errado. Era como se a mesma sensação de ser observada estivesse dentro da minha casa agora. Saí do banho e fui para a sala, com o coração acelerado, tentando não olhar para as janelas. Sentei no sofá e liguei a TV, tentando me distrair. Mas toda vez que eu olhava para a janela, achava que via alguma coisa se mexendo do lado de fora. Tentei ignorar e me concentrar na TV, mas o desconforto não me deixava em paz. Acabei desistindo de assistir à TV e fui para o quarto, tentando dormir cedo para esquecer o ocorrido. Fechei a porta do quarto e me deitei, mas minha mente continuava voltando para aquela figura sem rosto. Adormeci com dificuldade, ainda me sentindo observada. No dia seguinte, acordei ainda pensando no que tinha acontecido na noite anterior, mas tentei não deixar isso me abalar. Fui trabalhar normalmente, tentando me concentrar nas tarefas do dia e esquecer a sensação de medo. O dia passou sem grandes problemas.
mas no fundo eu ainda estava apreensiva com o que poderia acontecer à noite. Quando chegou a hora de voltar para casa, fiquei um pouco hesitante, mas decidi não deixar o medo me controlar. Saí do trabalho e comecei a caminhada de volta para casa, passando pelas ruas vazias e escuras. A chuva da noite anterior havia cessado, mas o clima ainda estava úmido e frio. Ao virar a esquina para entrar na minha rua, meu coração disparou quando vi novamente o homem sem rosto parado sob a luz do poste, do mesmo jeito que na noite anterior. Desta vez, porém, algo diferente aconteceu. Assim que ele me viu, começou a se mover em minha direção. Entrei em pânico e comecei a correr na direção oposta, tentando manter distância dele. Enquanto corria, percebi que os passos dele não faziam barulho algum. Mesmo assim, ele parecia me acompanhar de perto. Meu medo aumentou ainda mais quando notei que, por mais rápido que eu corresse, ele parecia sempre estar perto de mim. Em um momento de desespero, decidi mudar de direção e cortei por uma rua lateral. O homem sem rosto não parecia mais estar me seguindo. Aproveitei a oportunidade e corri o mais rápido que pude para minha casa, trancando a porta atrás de mim assim que cheguei. Respirei fundo, tentando recuperar o fôlego e me acalmar. No entanto, eu não conseguia esquecer o que tinha acabado de acontecer. A sensação de estar sendo perseguida pelo homem sem rosto era mais forte do que nunca, e eu sabia que precisaria descobrir mais sobre o que estava acontecendo. Depois de uma noite assustadora, decidi que precisava ser mais cautelosa ao voltar para casa. Tomei um caminho diferente para evitar passar pelo local onde havia visto o homem sem rosto. Caminhei pelas ruas movimentadas e iluminadas, na esperança de não encontrar nada estranho dessa vez. Enquanto andava, não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido na noite anterior. Eu me perguntava quem ou o que poderia ser aquele homem e por que ele estava me perseguindo. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais inquieta eu ficava. Enquanto caminhava, notei que a rua estava ficando cada vez mais deserta. De repente, ouvi passos atrás de mim, mas quando olhei para trás, não vi ninguém. Continuei andando, tentando manter a calma, mas os passos persistiram, ficando cada vez mais próximos. Assim que cheguei a uma praça vazia, o homem sem rosto apareceu de novo, vindo em minha direção. Desta vez, não havia como fugir, pois ele estava me encurralando. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus batimentos acelerados. O homem sem rosto parou a poucos passos de mim e, embora não tivesse um rosto, senti uma presença maligna emanando dele. Meus instintos me diziam para correr, mas minhas pernas pareciam não responder. Foi então que, inesperadamente, ele ergueu uma mão e, num gesto, algo como uma sombra começou a se aproximar de mim. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, fechei os olhos e me preparei para o pior. Porém, antes que a sombra me alcançasse, um carro passou correndo pela praça, jogando luzes sobre o homem sem rosto. Num piscar de olhos, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. O alívio me atingiu como uma onda, mas eu sabia que aquilo não era o fim. Depois de quase ser encurralada pelo homem sem rosto, fiquei aterrorizada. Falei com algumas pessoas mais velhas do bairro para tentar entender se alguém já tinha visto algo parecido ou se conheciam alguma história sobre a região. Uma senhora me contou sobre uma lenda antiga, passada por gerações, que falava sobre um homem sem rosto que assombrava a cidade. Segundo a história, ele era uma alma vingativa, presa entre mundos, buscando resolver um passado sombrio. Ela me disse que, para me livrar dele, precisava encontrar um item pessoal ligado ao meu passado que ele estava buscando. Comecei a pensar no meu passado e lembrei de um objeto antigo que eu tinha guardado, um colar que pertencera à minha avó. Fui até o lugar onde o tinha deixado guardado e, ao pegá-lo, senti um arrepio estranho. Parecia que o colar estava vibrando em minhas mãos. Decidi levar o colar até a praça, onde havia visto o homem sem rosto pela última vez. Chegando lá, eu não sabia bem o que fazer, mas quando ergui o colar,
o homem sem rosto apareceu novamente. Desta vez, ao me ver segurando o colar, ele parou e parecia observar. Resolvi falar com ele, perguntando o que ele queria de mim. O homem sem rosto não respondeu. Mas quando aproximei o colar dele, ele deu um passo para trás e começou a desaparecer diante dos meus olhos. Parecia que o colar estava liberando a alma dele ou algo do tipo. Em poucos segundos, ele sumiu completamente e o silêncio voltou à praça. Percebi que havia resolvido a situação, mas o que havia acontecido ainda era um mistério para mim. Mesmo assim, fiquei aliviada por finalmente ter me livrado daquela presença assombrada. Desde então, nunca mais vi o homem sem rosto ou senti sua presença. Guardei o colar como uma lembrança do que aconteceu, mas sempre com cuidado para não despertar o homem novamente. Assim, voltei a viver minha vida normalmente, ainda um pouco assustada com tudo o que aconteceu, mas aliviada por ter resolvido esse mistério sobrenatural. Me chamo Ezequiel e decidi passar alguns dias em uma cidadezinha do interior para dar uma descansada. Cheguei a um hotel antigo com cara de filme de terror, daqueles que você vê numa sessão da madrugada. Tudo parecia meio congelado no tempo, com móveis velhos e uma decoração gasta. Na recepção, o atendente era bem reservado, quase frio. Peguei a chave do meu quarto e ele me deu um aviso. Evite o quarto no fim do corredor do terceiro andar. Achei estranho ele falar isso, mas não questionei. Peguei minha mala e subi as escadas em direção ao meu quarto. A cada passo que dava, a sensação de que algo estava diferente só aumentava. Mesmo assim, continuei andando, tentando não me deixar abalar pelas palavras do recepcionista. Meu quarto ficava no segundo andar, com uma janela de frente para a rua principal. Era um quarto simples, mas tinha tudo o que eu precisava para a minha estadia. Depois de me instalar, desci para dar uma volta pela cidade e conhecer um pouco do lugar. À noite, quando voltei ao hotel, o corredor do meu andar estava vazio e silencioso. Tinha uma atmosfera meio estranha. Passei pela recepção e subi as escadas para o meu quarto. Quando estava prestes a abrir a porta, algo me chamou a atenção. O quarto do fim do corredor no terceiro andar. Não sei o que me deu, mas fui tomado pela curiosidade. Subi mais um andar para ver de perto o tal quarto interditado. Quando cheguei lá, vi que a porta estava bem fechada e com uma placa dizendo "Proibido entrar". Aquilo só me deixou mais curioso. Fiquei parado ali por um tempo, pensando no que poderia ter de tão perigoso ou assustador naquele quarto. Mas acabei voltando para o meu quarto, tentando tirar aquilo da cabeça. Passei a noite pensando no quarto proibido. A curiosidade não me deixava em paz, e acabei me convencendo de que precisava descobrir o que havia ali. No dia seguinte, depois do café da manhã, fui até a recepção e perguntei ao recepcionista sobre o quarto do fim do corredor do terceiro andar. Ele me olhou com uma expressão preocupada e disse que era melhor eu esquecer essa ideia, que nada de bom poderia vir disso. Mas eu não estava disposto a desistir tão fácil. Durante o dia, voltei a explorar a cidade, mas na minha cabeça só tinha o tal quarto misterioso. Quando chegou a noite, decidi que era hora de agir. Esperei até que o hotel estivesse mais vazio e subi para o terceiro andar. Chegando lá, vi a placa de "Proibido entrar", ainda presa à porta. No entanto, decidi ignorá-la e abri a porta com cuidado. O trinco cedeu com um clique suave e eu entrei no quarto proibido. Assim que entrei no quarto proibido, a atmosfera mudou de forma drástica. O ar estava pesado e um cheiro de mofo tomou conta do ambiente. O quarto era escuro e a pouca luz que entrava pela janela não conseguia dissipar a escuridão. Dei alguns passos cautelosos, enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra. Me deparei com móveis antigos, cobertos de poeira, como se ninguém tivesse entrado ali em anos. No centro do quarto havia uma cadeira de balanço com um aspecto assustador. Então algo chamou minha atenção. Um som de balançar, como se alguém estivesse sentado na cadeira. O susto me fez congelar por um momento.
mas respirei fundo e decidi olhar de perto. Quando me aproximei, vi a cadeira balançando sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Um frio percorreu minha espinha ao perceber que o quarto estava cheio de energia negativa. De repente, ouvi um sussurro vindo do canto do quarto. Era uma voz baixa, sibilante, dizendo palavras que eu não conseguia entender. O medo tomou conta de mim e corri para a porta, saindo do quarto proibido o mais rápido que pude. Voltei para o meu quarto, tentando processar o que tinha acabado de vivenciar. No final, decidi que era melhor não voltar ao quarto proibido e deixá-lo fechado como estava. Saí do hotel assim que pude, mas aquele quarto assombrado continuaria comigo por muito tempo.